Em muitas dessas ocasiões, encontramos Jesus e nos fascinamos com a sua proposta libertadora, com as suas incomparáveis lições de misericórdia e bondade centradas no amor, entregando-nos fascinados, mas não resistindo aos impulsos da inferioridade moral e que nos atávamos, lentamente adaptando seus ensinamentos aos nossos interesses espúrios. Em nome do seu amor, vinculamo-nos ao poder imperial, deixamos de ser perseguidos para nos tornarmos perseguidores. Abandonamos a humildade sob os mantos do orgulho e da soberba. Encontramos meios de afastar os inimigos aos quais deveríamos amar. Os antipatizantes que pensávamos conquistar, os equivocados que nos cabia esclarecer, e demos início às aventuras da loucura, criando as cruzadas, os tribunais do Santo Ofício. As perseguições inclementes aos mouros e judeus, a todos aqueles que não compartilhavam das nossas ideias, afundando-nos no abismo das aberrações mais desastrosas. Culminamos essas arbitrariedades em nome do Mártir da cruz, com a venda das indulgências, liberando todos os criminosos dos seus hediondos comportamentos através do vil metal que deveria ser enviado a Roma para a construção da Basílica de São Pedro e para os tesouros vaticanos, exauridos com as guerras promovidas anteriormente pelo Papa Júlio II, que viveu mais sentado na sela do cavalo do que no trono falsamente denominado de São Pedro. As indulgências eram uma prática antiga, permitindo ao Papa atenuar ou anular os pecados dos fiéis arrependidos, ou que se propunham a realizar penitências purificadoras em razão dos atos infelizes praticados. Nada obstante, o Papa Leão X as tornou oficiais através de documentos que liberavam quaisquer pecados dos seus mais hediondos crimes, mediante o pagamento do valor adrede estabelecido para esse fim. Chegava-se, por exemplo, a afirmar: assim que uma moeda tilinta no cofre, uma alma sai do purgatório. Em terrível e ambicioso desrespeito aos códigos da dignidade cristã preconizada e vivida por Jesus. Eu pensei assim que a moeda tilinta lá, o Papa aumenta um movimento. Chega a ser tão absurdo isso, né? Eu estou sem microfone, né? Eu estou falando pelo seu. Não, está falando pelo seu mesmo. Então tá. É muito absurdo isso, porque como é que pode, né? Esse cilindro, na hora que eu escutei essa frase, que a moeda, você parece um desenho animado, a moedinha caindo e uma alma subindo, a moeda caindo e uma alma subindo, né? Como se pudesse, né? Tivesse esse poder absurdo demais. A alma, eu fico pensando, né? A alma até se sentia livre. Mas e a suntuosidade que são as igrejas, né? Assim, foram construídas, pelo menos em Roma, muito tempo. Nem o Brasil era descoberto. Mas todos os países aqui que a gente viaja em volta aqui também, essas igrejas estão lotadas de ouro. Aqui mesmo, né? Aqui no Rio tem igrejas que têm ouro ainda muito visível, mas são trancadas, porque você tem que pagar para entrar e tal, essas coisas todas. Olinda, lá em Pernambuco, também tem igrejas todas revestidas de ouro. Aqui em Brasília não tem, porque é tudo novo. É tudo... Exato. Quando a gente vai em qualquer lugar, São Paulo, Rio de Janeiro, parece que a gente está no outro...
Mas uma coisa que a gente tem que levar em consideração, né, que a igreja, os padres, o Papa, na verdade, eles não são diferentes de cada um de nós. Se a gente ainda não consegue lidar com o desprendimento que Francisco tem com as posses, a gente vai exigir isso da igreja só porque eles são padres, só porque eles são oficialmente ligados a uma religiosidade. Isso, no fundo, chega a ser uma ironia e uma hipocrisia nossa, né? Que a gente sabe que eles não são diferentes de cada um de nós, só porque são padres, são bispos, são cardeais. Eles estão sujeitos às mesmas dificuldades no caminho, todos eles trazem também um passado cheio de escorregões e deslizes, né? E claro que naquela época era bizarro, né? Que era coisa de comércio mesmo. E mesmo depois dessa época mais escura, né, pelo que a humanidade passou, ainda o apelo, né, da Igreja Católica, principalmente, né, e de outras, né, hoje em dia a gente vê outras também muito ligadas nessa coisa do dinheiro, mas assim, isso não é um problema de falsidade ideológica ou de hipocrisia da igreja em si ou da religião em si. São dos espíritos que aqui estão, independente se ele está oficialmente enganjado numa religião, ou na política, ou na medicina, ou na administração. Isso faz parte dos espíritos que estão aqui. Então, querer ser rico, poderoso, infelizmente, ainda é muito comum por uma grande fatia dessa humanidade, né? A gente acaba se chamando muito, né, aos brios, né? Poxa, mas os padres, olha a igreja como é que era. Mas, na verdade, os padres eram iguais aos reis da época, iguais aos senhores feudais, iguais aos grandes empresários de hoje em dia. Não tem diferença. A única diferença é a roupa que eles vestem e o grupo com que eles estão, de fato, ligados, né? Esse aprendizado é gradativo. Diga aí. Mas não foi para isso que essas instituições foram criadas. Nem em sua nós. essência totalmente desconectada com, né, essas práticas totalmente desconectadas com a essência do propósito da criação, né, sei lá, de uma religião. Eu fico falando, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, né? Será que é religião? Ou será que são outras denominações, outra denominação que a gente possa dizer? Mas aí é que tá, sabe, Silvio? Eu acho que quando a gente olha para isso, eu acho que faz sentido o que você fala, mas, tipo, se o nosso grupo começasse a ter práticas bem odiosas, né? Não seria estranho? Sim, seria estranho. Não é estranho. Faz parte do nosso desenvolvimento, mas está desconectado com o propósito, né? Mas se a gente lembrar a leitura do livro do Francisco, ele começou esse trabalho de conscientização, digamos, da igreja em relação a posses, principalmente. Não só isso, mas em relação a isso também. Mas o aumento da fraternidade, da humanidade em si. E é um trabalho lento. Então, não é porque eles estão na igreja que eles são diferentes. Eles são hoje, nesse momento, eles estão na igreja. Mas na encarnação anterior, eles podiam ser senhores feudais, nas próximas eles podem ser outras coisas, ser ligadas à religião. Então, a gente não pode taxar, a religião é essa ou aquela, está desvirtuada. Não é o organismo em si, não é a instituição. São os homens que ali existem. Você falou de nós, se nós começarmos a fazer coisas que a gente acha ruim, acha estranho, quem conhece profundamente o movimento espírita, que é maravilhoso, vai saber que a coisa não é essa maravilha toda em todas as direções. Sim. Eu mesmo tenho uma frase que eu já falei várias vezes. Para mim, o movimento espírita é uma coisa, a doutrina espírita são outra.
é outra. E muitas vezes eles não caminham nem na mesma direção. Uhum. Então, não é as doutrinas, as instituições em si que estão erradas. É ainda a ignorância dos espíritos que fazem parte dela. Porque não imaginem que, por ser espírita, as pessoas estão imbuídas de grandes empreendimentos espirituais, não. Tem muitos espíritas que não são muito diferentes desses padres. Como existem evangélicos, hindus, e em qualquer tipo de religiosidade. Quem? Quer falar alguma coisa aí, Guilherme? Fica à vontade. Guilherme estuda teologia, não é isso? Um estudioso da teologia. Como é, Sani? O Guilherme é um estudioso da teologia, não é isso, Guilherme? Guilherme. Vou continuar aqui a leitura. Tentamos impedir nessas experiências malogradas o avanço da ciência, malzinando aqueles que abriam os horizontes do pensamento à verdade, ao conhecimento, à liberdade, como se pudéssemos ficar para sempre vigiando-os, obstaculizando os passos, sem nos darmos conta de que eles estavam sendo fiéis àqueles compromissos que relegáramos. Era um mecanismo psicológico de transferência das nossas frustrações em posições de iracunda ferocidade por eles conseguirem o que não tivemos coragem de realizar. E martirizamos milhares de trabalhadores de Jesus nos mais diversos setores do pensamento e dos ideais. Somente porque não se submetiam ao talante das nossas equivocadas determinações. Na Península Ibérica, por exemplo, seguindo os exemplos terríveis de outros países, em nome da hegemonia católica e da fidelidade ao Papa, utilizamos-nos de recursos ignóbeis para permanecermos em domínio político, religioso e cultural da sociedade, expulsando das formosas terras aqueles que chamávamos de hereges somente porque não aceitavam o nome de nosso Jesus. Naturalmente, não o aceitavam em razões dos nossos exemplos de anticristianismo, de perversidade e de presunção, com que nos vestimos para representá-lo, quando ele se deixou dominar pelo amor, pela compaixão, pela misericórdia, pelo perdão. Longe vão na escala do tempo essas loucuras cujos efeitos ainda permanecem em nossa memória e em nossos atos. Ressumam com frequência aquelas manifestações de ferocidade, quando contrariados de repúdio, quando não aceitos de ressentimento por falta da sua afeição. E acreditamos ainda, infelizmente, ser esse o melhor comportamento. A vida, porém, escreve nas consciências, em representação da consciência cósmica, a verdade inapelável das divinas leis. E ninguém existe que se possa evadir da sua interna presença. Eis porque estamos colhendo a semeadura conforme a realizamos. Neste grave momento das transformações planetárias e humanas, observamos a grande luta entre as forças do bem e aquelas que se autodenominam do mal, cada qual utilizando os recursos que lhe caracterizam as definições. Enquanto o amor utiliza da instrução que esclarece, do trabalho que dignifica, da renúncia às paixões venenosas que envilecem, o ódio, filho do despeito e da amargura, semeia a cólera, estimula a devassidão, amplia a área da violência em vãs tentativas de receber respostas agressivas. Os desafiadores da iniquidade investem sem relutância contra todos
quantos se afeiçoam ao dever e à edificação, procurando vencê-lo sem qualquer sentimento de respeito pelo direito de viverem as suas opções elegidas. Não nos fazem recordar os comportamentos cavilosos a que nos entregamos no passado? É compreensível, portanto, que sejamos alvos que desejam atingir, em razão do mal que lhes fizemos, quando tivemos ensejo de ajudá-los a sair das deploráveis situações em que se demoravam. Os seus sentimentos inamistosos defluem dos ressentimentos que mantêm desde aqueles já recuados tempos, embora ainda vivos nas carnes das suas almas, que anelam por desforço e paz, que não têm ideia sequer, pensando que ela virá, após atenderem à sede de vingança a que se entregam. Novamente fez um silêncio rápido e oportuno, dando-nos ensejo de acompanhar os seus raciocínios ricos de informações, dando curso à tese que nos fascinava. Recordamo-nos das informações históricas, asseverando que Cristóvão Colombo conseguiu o auxílio da corte espanhola quando os reis católicos Dona Isabel I de Castela e Dom Fernando II de Aragão se encontravam felizes por haverem expulso da Espanha os mouros que lhes tomaram parte do país no passado. Desde o século VII, que se ensaiava o que ficou denominado como a Reconquista, graças à qual cristãos e muçulmanos se entregavam a guerras perversas e contínuas. No fim do século XV, porém, em 1492, as lutas sangrentas travadas, especialmente em Córdoba e Granada, últimos bastiões dos invasores, raiaram pela crueldade dos vencedores. Lares e vidas foram destroçados, santuários de fé e educandários religiosos foram praticamente destruídos, e a fúria da Malta ensandecida, após incendiar as cidades e perseguir os sobreviventes, hasteou a bandeira da vitória, onde antes tremulava a muçulmana. Expulsos também os judeus, as suas sinagogas, seus lares foram destruídos, suas vidas tornadas banais e vendidas a peso de ouro, a fim de poderem permanecer depois da apostasia das doutrinas a que se vinculavam anteriormente, mudando os antigos nomes para aqueles que seriam denominados como cristãos. Firmamos convênios com Portugal para a transferência de muitos deles para as terras lusas, onde foram aprisionados e, na grande maioria, assassinados pelas forças dominantes. Neste letal período, instalou-se a Inquisição Espanhola, e a noite medieval, que se supunha haver desaparecido, prolongou as suas trevas pelos séculos seguintes, em aberrações inimagináveis. Só um instantinho. Quer dizer, então ele vai descrevendo toda uma época da nossa humanidade, né, que são períodos próximos, até alguns na mesma época do próprio Francisco, e que vivenciou tudo isso, as cruzadas, e depois das cruzadas, que já foi uma coisa hedionda, ainda veio a Inquisição, que foi pior ainda. Quer dizer, cada um botando para fora, na verdade, o que tinha dentro de si. Então, os reis da Espanha estavam felizes porque tinham expulso os muçulmanos, expulsos os judeus, e depois foi instaurada a Inquisição Espanhola, que é considerada uma das mais violentas da história. Grandes inquisidores eram espanhóis, não? Alguns dos mais perversos. Então, isso é o que tem
dentro das pessoas naquela época. E esses são os espíritos que estavam habitando a Terra. E foi nesse explodir de, digamos assim, no meio dessa guerra, como ele diz aqui, entre o bem e supostamente o mal, que vieram grandes figuras, como o próprio Francisco de Assis, como Clara de Assis, como Antônio de Pádua. E é o que está sendo transmitido para a gente atualmente, né, nesse processo, que não vai ter nuances diferentes dessa época da Idade Média, mas vão ser muito desagradáveis, talvez tão violentos como naquela época, esses momentos de transição pelos quais nós estamos começando a passar agora. E para isso vão vir grandes espíritos para reencarnar, para talvez, como Francisco fez naquela época, tentar começar uma ideia nova, uma progressão de pensamentos diferentes, e que não vai render frutos imediatamente. Isso vai fazer a pessoa começar a pensar, e esse pensamento ir se disseminando, e num futuro de médio, longo prazo, curto prazo, aí a gente não tem a menor ideia que isso vai começar realmente a frutificar e gerar uma mudança. Mas o que promove isso é o que a gente tem dentro da gente. Ele diz mais acima no texto. Esses espíritos que queriam destruir, queriam evitar que aquela transformação começasse a acontecer, só iam buscar o que a gente já tinha, o que os outros espíritos já tinham dentro deles. E é o que a gente tem dentro de nós. Não é pelo fato da gente estar aqui sempre que a gente pode, vibrando, exalando amor, que a gente já atingiu algum grau de evolução mais surpreendente. Provavelmente os nossos campos do passado mentais, as nossas criações no nosso transcorrer da jornada, ainda estão deixando aí para o nosso futuro muita coisa que a gente precisa acertar. A gente está começando esse caminho. E tem muitos outros que ainda não acordaram, não abriram os olhos, ainda não começaram a caminhar na mesma direção. E a gente vai conviver com eles. E a gente não vai simplesmente brigar ou criticá-los. A gente vai ter a humildade, a gente vai ter de ter a humildade de saber que ontem nós éramos iguaizinhos a ele, a todos eles. E a nossa mudança, graças a Deus, embora lenta, está começando a se fazer. Então, a nossa maior função agora é começar a tentar ajudá-los a despertar da mesma forma. E, para isso, a gente vai precisar de uma paciência, de uma dedicação que talvez a gente nunca teve. Olhando na nossa história, a gente percebe que esses momentos de trevas aí, de horrores, nunca deixaram de existir, né? Pela própria condição do planeta que a gente vive. E a todo instante é o nosso chamado que vem, né? Quando se a gente quer seguir assistindo o noticiário, vibrando na coisa negativa, ou se a gente vai, né, vibrar na luz, porque assim, não é você se tornar alheio, né, ao que acontece, porque essa vibração na luz, no amor, na paz, ela é muito mais, né, necessária, né, e muito mais, vamos dizer assim, atuante, né, para toda a humanidade, do que você está, né, dando força a julgamentos, a todas essas questões, né, que são condizentes aí do nosso momento que a gente vive.